Nesse vídeo, eu gostaria de te apresentar o Expo Router, uma lib que pode mudar a forma como trabalhamos com navegação dentro do React Native. Bora pro vídeo! Para a gente começar, eu gostaria de primeiramente te apresentar o Expo Router, esclarecer as diferenças entre ele e o React Navigation e também ressaltar que essa biblioteca ainda está em beta. Então, por favor, não saia utilizando essa biblioteca aqui em todos os teus projetos em produção. Combinado? Por quê? Porque, cara, muitas coisas aqui ainda vão mudar. Isso daqui é apenas um preview. Então, as coisas que eu vou estar te mostrando nesse vídeo aqui, daqui a 2, 3 meses podem não estar mais funcionando. Então, é bem importante a gente estar utilizando essa lib aqui em projetos ali secundários, para testes, para a gente realmente estudar e ver se faz sentido para a gente aplicar lá no futuro num projeto em produção. Combinado? E agora sim, qual que é a diferença entre o Expo Router e, por exemplo, o React Navigation? Bom, a grande diferença é que aqui no Expo Router a gente vai trabalhar da mesma forma que a gente trabalha lá com o Next. Lembra que lá no Next a gente cria as nossas pastas e aí, por exemplo, a gente coloca algo como, por exemplo, deixa eu puxar aqui, ó. Tem o VS Code aberto, né? Lembra que a gente cria, lá no Next, por exemplo, a gente tem a stack, por exemplo, se não me engano é tabs, né? E aí a gente criaria lá dentro o nosso index, home, por aí vai. Então, é dessa forma que a gente vai estar trabalhando aqui dentro do Expo Router, na forma de diretório. O nome disso é File System Routing, tá? Enquanto que lá dentro do React Navigation, a gente precisa criar todo aquele boilerplate. Então tem, por exemplo, um arquivo de rotas, né? Eu estou até com o site do próprio React Navigation aberto aqui. Então a gente tem que criar aquele container, aí a gente tem que colocar o nosso stack, e aí criar o nosso componente, e, enfim, a gente tem uma série de configurações que a gente precisa fazer para ter a navegação funcionando. Enquanto que aqui dentro do Expo Router, a gente só precisa sair criando mesmo as pastas e os nossos arquivos. Só que vale ressaltar que o Expo Router ele é construído em cima do React Navigation, tá? Então mesmo que a gente não esteja utilizando o React Navigation diretamente, a gente está utilizando indiretamente, certo? Então, cara, agora que eu já te expliquei as diferenças e algumas coisas que eu queria ressaltar, e tu já conhece como é que funciona aqui, acho que tá na hora da gente começar a codar realmente, né? Então o que que a gente vai fazer? Cara, a gente poderia pegar e executar esse comando aqui, ó, que aí a gente pode já direto ter um projeto com o Expo e também com o Expo Router. Ou, se tu quiser, né, manualmente, pode executar um npx, create Expo App e depois ir instalando manualmente aqui o Expo Router, certo? Então, cara, vamos só executar esse comando aqui para facilitar todo o nosso processo. Então, vou clicar aqui para copiar. Já estou com o terminal aqui aberto também, então só vou pegar, colar aqui. E aí aqui depois desse with router, eu posso colocar qual que é o nome do nosso projeto, como por exemplo, app. E aí a CLI já segue aqui instalando todo o nosso projeto e fechou o cache. Então deixa ele só terminar de instalar aqui e aí eu já volto. Bom, já terminou de instalar, então eu vou entrar dentro da pasta app e agora eu posso rodar um yarn iOS. Mas a real é que, cara, não vai acontecer nada. Aí eu poderia pegar, rodar aqui no iOS, no Android, mas a real é que não vai acontecer nada. E não vai acontecer nada porque a gente ainda não tem a pasta app. Pasta app vai ser a pasta de entrada aqui do nosso projeto, tá? Então deixa eu fazer o seguinte, deixa eu criar essa pasta app, tá? E aí aqui dentro a gente pode pegar e, por exemplo, botar um index.js. E aí aqui a gente criaria um function layout, por exemplo. E aí a gente pega, dá um export default desse nosso layout. E aí aqui deixa eu retornar, por exemplo, uma Safe Area View, na verdade, que a gente vai rodar num iPhone 12, né? Então eu preciso colocar uma Safe Area View e dentro dela eu vou colocar um text. Tá? Então vamos fazer isso aqui. Eu vou colocar o seguinte, ó. Fala Doggers, beleza? E aí aqui, deixa eu só importar. E agora sim, deixa eu subir esse projeto pra gente dar uma olhada e ver se deu certo. Então deixa ele subir aqui. E aí assim que ele terminar de subir, eu já volto pra gente dar sequência. Bom, já terminou de rodar e tá lá o nosso Fala Doggers na tela. Tá pronto. Talvez esteja um pouquinho pequenininho porque, né? Mas pra mim tá bom. Então deixa eu só fazer o seguinte, eu vou colocar um inline mesmo style aqui com um font size de 24, por exemplo. Acho que já fica bom, já dá para tu ver bem tranquilamente. Então tá aí, tá pronto o nosso projeto e a gente já poderia começar a sair utilizando. Mas a gente não gosta de JavaScript, lembra? Não é que a gente não gosta, né? É uma linguagem que a gente ama, só que para criar aplicativos não é tão bom, para criar nossos projetos não é tão legal, porque a gente sente falta das tipagens, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos primeiramente configurar aqui o nosso TypeScript no nosso projeto. E como que a gente faz isso com o Expo? Simples, a gente cria um teste config.json.
partir do momento que a gente fizer isso, a gente pode pausar aqui o nosso servidor. E aí a gente roda, por exemplo, um yarn iOS novamente. E aí o próprio Expo, ele vai dizer pra gente, olha só, parece que tu quer utilizar o TypeScript no teu projeto. Isso é verdade? E aí ele diz pra gente, ó, sim ou não? Sim, isso é verdade, eu quero estar utilizando o TypeScript nesse nosso projeto. Então, agora ele vai instalar e configurar todo o nosso projeto aqui pro TypeScript. E aí a gente já pode pegar, aproveitar, ao invés de index.js aqui, colocar index.tsx. E aqui também ficar index.tsx. Opa, aqui index.tsx. Pronto. É isso que a gente precisa para ter o TypeScript rodando aqui com o Expo. Então, agora ele quebrou, deixa eu ver por quê. Porque aqui tem o app index.js. Calma aí, deixa eu pausar o servidor novamente. E aí, subir de novo. Agora sim, ó. Terminou de subir aqui e tá tudo certinho agora. Era só uma cachezinha mesmo, mas funcionando com o TypeScript sem problemas nenhum. E agora vamos começar realmente o nosso projeto, né? Vamos começar a trabalhar aqui com a parte de navegação. E a primeira forma de construir navegações aqui dentro com o Export Router que eu quero te apresentar é o Stack Navigation, que é a famosa navegação em pilhas. Luiz, como assim navegação em pilhas? Cara, navegação em pilhas é bem comum, tá? E eu tô ligado que tu conhece porque é o seguinte, imagina que a gente tá, por exemplo, no app que tu mais gosta de utilizar aí, por exemplo, fala algum aí pra mim. Beleza, é esse mesmo aí que tu acabou de falar. Aí nesse nosso app aí a gente tem, por exemplo, duas telas. Então a gente vai ter a nossa home e a gente vai ter o nosso profile. Aí tu imagina que o usuário ele quer ir da home para profile, por exemplo. Então ele vai clicar num botão lá dentro da home, como por exemplo Go to Profile, e aí o Go to Profile vai levar o usuário para a tela de Profile. Profile Screen aqui, ó. Profile Screen e Home Screen, certo? Então essa daqui é a ideia de navegação em pilha. Então a gente sempre vai estar empilhando as telas uma em cima da outra. Então o usuário está na home screen, clicou no botão, ele foi para profile. Aí lá dentro de profile ele vai querer voltar. Quando ele voltar, a gente vai remover o que está no topo, que é o profile screen, e vai mostrar de baixo, que é a home screen. Então essa é a ideia da Stack Navigation. Então vamos construir ela aqui. E como eu te falei, né, a gente não precisa basicamente configurar nada. E eu vou te mostrar como. Então deixa aqui, ó, a gente vir aqui dentro, que ele está dando um erro agora porque é cache mesmo. Deixa a gente importar lá em cima para ver. É isso. Fechou. Então agora aqui, ó, eu vou pegar, eu vou renomear esse meu index aqui, ó, para stack. Stack.tsx. E aqui dentro dessa minha stack, eu posso pegar, remover esse meu safe area view. Na verdade, eu vou copiar isso aqui, tá? E aí aqui eu coloco o seguinte, ó, stack. Stack. E aí esse meu stack aqui ele não pegou, deixa eu ver por quê. Não está querendo importar. Então eu importo o manual. Esse meu stack, ele vem lá de dentro do Expo Router. Aqui, ó. E aí, aqui dentro desse meu stack, eu coloco o stack.screen. E aqui para esse meu stack.screen, eu coloco primeiramente name index. E o segundo vai ser, por exemplo, profile. Lembrando que esse nosso index aqui é a nossa home, tá? Eu também vou colocar para esse nosso stack aqui o nosso screen options. E esse nosso screen options aqui, eu vou colocar aquele nosso header on como false, ou seja, eu não quero aquele header estranho que vem por default aqui, tá? E é isso. E agora aqui eu posso criar uma nova pasta, stack, e dentro dessa minha pasta stack, eu posso colocar, por exemplo, o meu index.tsx. E aqui eu crio a minha function home, por exemplo, e aí eu dou um export default nessa nossa home, e aqui eu só dou um return nesse meu safe area view. Então deixa eu colocar aqui e também esse meu text eu preciso importar. E ele quer porque quer que eu importe o React. Não sei porquê, mas tudo bem. Então vamos importar aqui, ó, import React from React. Salvamos e agora sim tá tudo funcionando até então, né? Deixa eu só relogar aqui. Tá tudo funcionando até então do jeito que a gente tinha antes. Agora eu só vou criar essa nossa profile ali, né? Então deixa eu colocar profile.tsx. Aí eu vou copiar esse meu fala doggers aqui, trago para cá e coloco, por exemplo, profile. E aí aqui eu só troco para profile. Salvamos e agora se a gente relogar, tá funcionando do jeito que a gente tinha deixado, né? Só agora a gente não tem mais aquele warning aqui embaixo. E a gente não tem mais aquele warning porque agora a gente criou a tela de profile, que a gente definiu que a gente ia ter profile, né? Mas não tinha essa rota aqui. Então, é por isso que estava dando aquele warning. Mas é isso, agora o que a gente pode fazer, né? Aqui dentro de stack,
a gente poderia colocar um carinha chamado de link, tá? Que ele vem lá de dentro do Expo Router. E aqui, ó, ele espera uma coisa obrigatória, que é o href. Então eu coloco aqui, por exemplo, /profile. E aqui eu coloco, por exemplo, go to profile. E aí salvamos. Agora nós temos lá o go to profile, clicamos nele e pronto. A gente foi lá para a tela de profile. Olha que da hora, cara. Simplesmente criando pastas, a gente conseguiu ter uma navegação em pilha aqui dentro do React Native. Que perfeito, né? A gente não precisou fazer configuração alguma. A gente só criou realmente os diretórios. Essa é a ideia do File System Navigation. Isso é muito, muito legal, cara. Tipo, vai mudar realmente, né? Se essa lib vingar, vai mudar realmente a forma como a gente trabalha com navegação aqui dentro do React Native. Porque realmente é muito simples, sabe? Chega a ser estúpido de tão simples, né? E se a gente quisesse voltar aqui dentro de Profile, né? Porque, tipo, no Android, se eu não me engano, a gente não tem esse movimento. Eu acho que no Xiaomi tem, mas eu não sei se em outros celulares tem. Mas como é que a gente faria isso, né? Se a gente quisesse colocar um botão aqui, por exemplo. Então é bem simples, ó. A gente colocaria um Touchable Opacity, que vem lá de dentro do React Native. E aqui a gente colocaria o nosso text e a gente colocaria o nosso go back. E aqui, esse nosso profile, ele recebe uma nova prop, que é a navigation, tá? E aí aqui a gente colocaria o nosso onPress padrão, e aí a gente colocaria o nosso navigation.goback. E aí, sem problemas nenhum, né? Agora a gente clica no nosso go back e voltamos. Go to profile e go back. Só que eu acho que tá pequeno para tu ver, né? Então deixa eu colocar aqui, ó, um style, e aí colocar um font size de 18, por exemplo. Olha lá, ó, go to profile. E aí eu poderia trazer esse meu style aqui para dentro, ó. Deixa eu ver. Ah, não, é porque esse style, na verdade, ele tem que vir para baixo, né? Nosso text. Isso. Agora sim, ó, go to profile e go back. Perfeito, né? Então essa daqui é a primeira forma de trabalhar com navegação aqui dentro do Expo Router. Mas não se limita só a isso. A gente poderia ter também a navegação por tabs, que é aquelas tabs, né, que ficam aqui embaixo. Então, por exemplo, poderia ter a home e o profile aqui embaixo. E como que a gente faz isso? Bom, para a gente fazer isso, primeiramente eu vou renomear aqui o nosso app. Ao invés de ser app, eu vou colocar como, por exemplo, app stack. Para a gente ter essa ideia, né? E aí aqui, ó, eu vou criar uma nova pasta. Eu vou, aqui fora, na verdade, eu quero criar uma pasta chamada app. E dentro de app, seguindo a mesma ideia do stack, tá? Eu poderia até copiar isso daqui tudo, sem problemas nenhum, trazer aqui para dentro do meu app. E aqui eu só vou renomear, ao invés de stack, que é o que a gente vai estar trabalhando, a gente vai trabalhar com tabs. Então eu boto aqui, ó, tabs, e aqui embaixo eu coloco, ou melhor, aqui embaixo não, né? Aqui nesse diretório eu troco para tabs também. E dentro do meu arquivo aqui de tabs agora, deixa eu só fechar um pouco. Ao invés de ser stack, né? Tu já tá ligado? Agora é tabs. Então é isso. Agora importamos lá, salvamos e pronto. Olha só, a gente já tem a navegação funcionando. Cara, e o que? Eu acho que não deu um minuto, né? Tipo, foi muito rápido, sabe? Então é isso. A gente já tem mais um estilo de navegação. Mas agora tu deve estar te perguntando, tá, Luiz? Mas aqui, cara, a gente não tem ícones e eu não gosto. Eu quero ícones, eu quero deixar as coisas bonitinhas, né? Como que a gente faz isso? Cara, pra gente fazer isso, a gente pode fazer o seguinte. Aqui dentro do tabs mesmo, eu posso criar um tab bar. Vou colocar aqui, ó, tab bar. É tab bar? Acho que pode ser, né? Na verdade, eu vou botar como tab só, tá? Tab Home Options, porque a gente vai ter o nosso home aqui, tá? E aqui, ó, eu vou colocar algumas opções para essa tab em específico, que é o meu index, tá? O que eu vou colocar primeiro? Vou colocar um tab bar show label como false, tá? Eu acho que eu não consigo colocar aqui em cima, na verdade, tab bar show label. Consigo? Deixa eu ver. Tab bar show label, beleza, posso deixar por default, ó. Aí eu posso tirar daqui de cima, e agora eu só coloco aqui, ó, um tab bar icon. E aí aqui é uma função que eu vou retornar, e aqui eu posso pegar e colocar o meu feather, tá? Luiz, o que é esse feather? Cara, feather é uma lib de ícones, tá? E eu trago esse feather da onde? Lá de dentro do expo /vector icons. E aqui eu só preciso agora importar o feather. E agora aqui eu coloco então um name, que vai ser home, um size de 26. E aqui eu poderia colocar um color baseado no foco. Então, por exemplo, esse aqui está focado e está azul, né? Agora focou aqui, ficou azul. Então aqui, ó, essa minha função, ela recebe um focused. E aí eu trago o seguinte, ó,
Se tiver focado, então eu vou colocar 0059 B2. Caso contrário, eu vou colocar 000, que é um preto. E aí eu posso copiar essas opções aqui e aí colocar, por exemplo, para Tab Profile Options. E aí aqui embaixo, ó, eu só trago aqui, ó. Então, ó, aqui vai ser Options, e aí eu trago lá de cima, e aqui vai ser Options, que eu trago aqui de cima também. Agora, se eu salvar isso daqui e dar um reload, vamos ver, boom! Agora a gente tem duas casinhas, aqui na verdade é User. Boom! Agora a gente tem navegação em tabs com os ícones funcionando. Olha só que mágico, cara, em questão de, não deu, bem dizer, 15 minutos a gente conseguiu trabalhar com as navegações aqui dentro do React Native somente com pastas, né? Então, é dessa forma que a gente trabalha com navegação aqui dentro do Expo Router. Só que não se limita só a isso. A gente tem vários outros tipos de navegação aqui dentro. Eu ainda não sei confirmar se eles têm o drawer, que é aquela ideia de ter, tipo que nem o Google tem, né? Que daí abriria aqui do lado, e aí tu teria aquele menuzinho aqui do lado. Eu não sei se eles já fizeram isso, mas eu sei que dentro do React Navigation a gente tem. Mas eu sei que provavelmente logo eles vão estar trabalhando em cima disso e, cara, essa lib aqui tem tudo para vingar, sabe? Além disso, a gente também tem layouts aqui dentro, que é aquele lance do Next. Então, tipo, a gente consegue ter um layout específico. Então, por exemplo, imagina que aqui dentro da home, dentro de profile, eu quero ter um header. Então, eu consigo fazer isso com os layouts. Então, isso é uma das coisas bem legais dessa biblioteca aqui. Além disso, ele também traz por default a parte de deep linking. Tá aqui, ó. Então, a gente consegue trabalhar com deep linking dentro dessa biblioteca também. Além disso, a gente vai ter outras coisas, como por exemplo, splash screen, error handling, a gente tem essa parte de navigation container. Essa parte de error handling é muito legal, porque, por exemplo, imagina que a gente está trabalhando com uma API, e aí a nossa API estourou um erro, por exemplo. A gente consegue tratar com essa API aqui de uma forma muito mais interativa. E com certeza a gente consegue atingir uma developer experience muito melhor, certo? Então, cara, é isso que eu queria te mostrar nesse vídeo aqui. Eu queria te mostrar o poder do Expo Router. Foi bem rápido, na verdade, né? Porque a lib realmente é bem simples. Apenas criamos os nossos diretórios aqui de tabs e criou o nosso arquivo de tab, né? E o diretório. E a gente conseguiu trabalhar aqui com a parte de navegação. Acabei esquecendo de mencionar, mas a gente ainda não consegue, por exemplo, a gente tem que ter esse nosso index, tá? Isso aqui é padrão. Então, tipo, temos o tabs. Tem que ter esse index aqui. E a gente não consegue, por exemplo, ter um diretório aqui dentro, como por exemplo, home, e aí ter um index aqui dentro. O Expo Router não consegue entender isso. Então a gente tem que ter o index, tem que ter o profile. Eu sei que o next, lá no começo, ele era assim também. Aí depois eles introduziram essa ideia de, por exemplo, ter a pastinha home, dentro de home ter um index, e aí a gente consegue trabalhar tudo nessa ideia de pastas, tá? Então tá um pouco embrionário ainda, mas eu tenho certeza que eles vão se basear bastante lá com o next. Então é coisa de tempo mesmo, para eles poderem trazer essa ideia ali. Fechado? E agora eu queria ouvir de ti. Tu acredita que essa lib pode mudar a forma como a gente trabalha com navegação dentro do React Native? Diz para mim aqui embaixo, nos comentários. Não esqueça de dizer também o que tu achou desse vídeo. E claro, não esqueça de deixar teu like, se inscrever aqui no canal se tu ainda não é inscrito e compartilhar esse vídeo aqui com os teus amigos ou as tuas amigas devs. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!